Olá, o TBC Notícias, segunda edição desta terça-feira, 6 de outubro, está começando. Você vai ver os seguintes destaques. Justiça arquivação contra o padre Robson de Oliveira. Primeira Câmara do Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade suspender a ação contra o padre. Laudo da perícia confirma que corpo encontrado em zona rural de Anápolis é do estudante Murilo Ramos de Itapuranga. Com a proximidade do feriado, a GR aumenta a fiscalização de ônibus intermunicipais nas barreiras das principais cidades turísticas do estado. Polícia Civil investiga grupo suspeito de desviar combustíveis em Senador Canedo. Suspeitos praticavam a modalidade de furto conhecida como jiboiagem. O governo de Goiás entrega mais de 200 quilômetros de rede elétrica no nordeste do estado. 800 famílias do município de Flores de Goiás foram beneficiadas com energia elétrica. O TBC2 já está no ar. Seis horas, 2 minutos, uma ótima noite para você que acompanha a segunda edição do TBC Notícias. Isso mesmo, boa noite, seja muito bem-vindo. A gente começa a edição de hoje mostrando que com o fim do ano chegando, você em casa deve estar aí pensando se vai gastar ou se vai poupar o seu 13º. É isso mesmo, né, Guilherme? Com certeza, o planejamento da Nuse, seja qual for o seu plano, é importante você saber que esse ano o dinheiro tão esperado pode ser menor. Nós vamos ver o porquê na reportagem de Camila Teixeira. Ah, como ele é esperado! Não tem quem não faça planos para esse dinheirinho extra no final do ano. Seja poupar ou fazer compras, o 13º ajuda a aliviar o orçamento, principalmente em períodos de crise econômica. No tempo de pandemia, né, a gente sempre tem uma necessidade de estar pegando esses benefícios para comprar alguma coisa de necessidade, tipo como alimentação, roupa, calçado. Meu plano é não gastar, economizar, porque com essa pandemia, né, você pode ficar apertado daqui a uns tempos, porque vem IPTU, IPVA, né? Guardar, né? No momento de pandemia, às vezes é melhor guardar. Exatamente. Mas esse ano, por conta da pandemia, 7 milhões de trabalhadores tiveram os contratos de trabalho suspensos, segundo o Ministério da Economia. E isso pode fazer com que o 13º salário seja reduzido pela metade em 2020. É o que explica esse economista. Isso é em função da forma de cálculo do 13º, né? Todas as pessoas elas têm direito a 1/12 do salário do mês na conta do 13º, que vai se acumulando. Se uma pessoa ganha, por exemplo, R$ 1.200, ela tem R$ 100 aquele mês garantidos no 13º. Como o contrato de trabalho foi suspenso, na verdade ela não ganhou nada. Então é 1/12 de zero, é zero. E se a pessoa ficou 6 meses sem receber absolutamente nada, né, metade do ano, ela vai receber a metade do 13º que ela tem direito. Quem também teve a redução da carga horária no contrato de trabalho vai receber menos de 13º em dezembro. Se a pessoa aquele mês, ao invés de receber R$ 1.200, recebeu 900, ela tem direito a 1/12 de 900, não de 1.200, que é o salário integral. Então todo mundo que teve, ou seja a redução parcial ou a interrupção do contrato de trabalho, todas essas pessoas terão a redução do 13º sim. Por isso, o conselho é usar o dinheiro com sabedoria e evitar compras a longo prazo. Cuidado com os parcelamentos de cartão, cuidado com compras parceladas muito longas e contemplar sempre essa redução na hora de pensar no orçamento. O Tribunal de Justiça arquivou a ação do Ministério Público contra o padre Robson de Oliveira na Operação Vendilhões. A gente vai falar agora com a repórter Denise Parreira, que tem todos os detalhes para a gente. Boa noite, Denise. Boa noite, Danusa. Boa noite, Guilherme. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Foi uma decisão da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás. O relator do processo, o desembargador Nicomédios Domingos Borges, decidiu pelo arquivamento da ação. Os outros 4 magistrados seguiram o voto do relator. Então, foram 5 votos a 0 pela suspensão do processo contra o padre Robson de Oliveira. O padre é investigado na Operação Vendilhões do Ministério Público aqui de Goiás, que apura denúncias de desvios de doações de fiéis para a FIP. A FIP é a Associação Filhos do Pai Eterno, que foi fundada
e presidida pelo padre Robson, até essa investigação virar público, né? O padre pediu o afastamento das funções de reitor da Basílica de Trindade e também do comando da AFIP. Ele também está impedido de realizar missas e celebrações. Segundo o Ministério Público, né, o dinheiro dos fiéis doados para a construção da nova Basílica de Trindade foi usado para a compra de bens, como fazendas, casa na praia, gado e até um avião. Por meio de nota, a AFIP comentou essa decisão hoje do Tribunal de Justiça, disse que vai continuar o trabalho de auditoria, reforma administrativa e implantação de governança na associação, que as medidas são fundamentais para o renascer da nova AFIP e para que ela continue cumprindo sua missão de evangelizar e mantendo suas ações sociais, a obra da nova Basílica e a TV Pai Eterno. A nossa produção também entrou em contato com o Ministério Público, que disse que só vai se manifestar quando tiver acesso à decisão da primeira Câmara Criminal. Danusa. Obrigada, Denise, pelas informações. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre esse assunto, não é mesmo, Guilherme? Isso mesmo, Danusa. Para falar sobre tudo isso, nós temos aqui no estúdio o advogado do caso do padre Robson, é o Danilo Vasconcelos. Primeiro, seja bem-vindo, Danilo. Tudo jóia? Eu sei que você é professor universitário e é advogado que está atuando no caso do padre Robson. Para que nós possamos entender mais, então, todos os decorrentes acontecimentos, por que do arquivamento do caso pelo Ministério Público. Boa noite. Boa noite, é uma satisfação estar aqui para falar desse caso aí tão midiático e deixando claro que eu não sou advogado do padre, eu sou advogado do caso de outras pessoas supostamente envolvidas neste caso. Então, hoje o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em sede de um habeas corpus, julgou um pleito da defesa e concedeu a ordem. O que é isso? Ele entendeu que todas as investigações em relação ao padre Robson e as AFIPs devem ser arquivadas como arquivadas estão. Por quê? Porque eu acho que essa é a pergunta maior. Por qual motivo que a Justiça entendeu que as investigações em relação ao caso do padre Robson devem ser arquivadas? Pelo simples fato de não ter havido crime. A Justiça entendeu que o padre Robson não fez nada de errado no aspecto penal, no aspecto criminal. Muito se discute, eu percebo isso, de questões morais, mas nós temos que entender que o direito penal não trata de questão moral, trata de o que é crime e o de que não é crime. E o Tribunal de Justiça entendeu que o padre não cometeu crime. Muito bem. Danusa, nós temos alguma participação? Participação no WhatsApp ainda não, você pode enviar sua pergunta aqui para o caso. O nosso WhatsApp é o 3201-7700 e você pode mandar sua pergunta para o advogado Danilo. E eu tenho uma pergunta, a gente está falando que a Justiça não atua na questão moral, sim na questão penal. Mas existe essa discussão dentro da AFIP, os fiéis que doaram dinheiro para a AFIP podem cobrar explicações? Como que fica essa questão? Porque hoje à tarde a gente leu muito, pesquisou muito sobre o assunto e as pessoas ainda ficaram em dúvidas. Se existiu alguma irregularidade, tem que ser discutido na AFIP e não na Justiça, é isso? Então, a questão ela é um pouco mais simples do que muitos falam por aí. O que aconteceu que deu essa confusão toda aí no Brasil, que só se fala disso? O padre ou a AFIP, ela, ao receber o dinheiro dos fiéis, o padre, a AFIP, investiu em imóveis, investiu no setor imobiliário. Para quê? Para oferir lucro e, com o lucro, ter mais condição de cumprir a sua função, que é evangelizar. Eu tenho um dado que isso é oficial. A AFIP teve, na administração do padre, mais de 300 milhões de reais em lucro. Só uma área que a AFIP comprou, aqui em Senador Canedo, ela revendeu, ela passou em outro negócio, ganhando mais de 50 milhões de reais. Então, eu não sou advogado do padre, mas eu digo, o padre é um empreendedor, o padre fez a AFIP ganhar mais de 300 milhões de reais. Muito bem, falando sobre essa grande movimentação, que muito se diz, né, do dia de hoje, é que a Operação Vendilhões levantava uma possível
movimentação de 2 bilhões nesse período de 10 anos. E a pergunta é essa, esse volume já não seria motivo suficiente para a investigação? É uma questão, assim, que me deixa triste. Porque o fato da AFIP angariar dinheiro e movimentar dinheiro não tem nada de errado nisso. Qual o crime, qual o ilícito que é receber muito dinheiro de fiéis? E esses 2 bilhões que foram movimentados, e foram, as defesas não negam isso, foram usados na finalidade que os estatutos das associações previam. Que a AFIP comprou uma televisão, a gente está aqui numa grande televisão, comprou uma televisão de alcance nacional, que é a TV Divino Pai Eterno, que hoje ela vale mais de R$1 bilhão. Então, se a AFIP angariou dinheiro e está construindo uma das maiores basílicas do mundo, nós temos que congratular as pessoas que representam a AFIP. Muito bem, para você que está conectado conosco aqui no TBC2, nós estamos conversando aqui com o doutor Danilo Vasconcelos. Ele advoga no caso do Padre Robson, né? Deixou aqui bem claro que não é o advogado do Padre Robson, mas está advogando nesse caso também, e muitas das suas nuances. E hoje nós falamos aqui de um pedido de habeas corpus, e eu queria perguntar ao doutor Danilo quais são as partes desse pedido de habeas corpus. Em suma, qual é a explicação para o pedido de habeas corpus? A gente tem até uma dúvida, só complementando aí a pergunta do Guilherme. Sim. A gente estava discutindo isso mesmo na redação. Habeas corpus não é só pedido quando há a prisão decretada. Como que encaixou o habeas corpus aí neste caso? Ótima colocação. Eu sou professor até de segundo período, eu consigo explicar isso com tranquilidade. O habeas corpus, ele é um remédio constitucional, ele está previsto na Constituição de 88, não só para tirar alguém da cadeia, mas quando alguém está ameaçado de ir para a prisão, quando o Estado está movendo a sua máquina, que no futuro alguém possa ser preso, o habeas corpus é um instituto a ser usado para evitar isso. Então, se o Ministério Público, se o estado de acusação estava atrás do padre e de uma dezena ou dezenas de pessoas baseado em fatos atípicos, ou seja, em algo que não é crime, o que nós, advogados, fizemos? Impetramos um HC, e aí o autor principal desse HC foi o doutor Pedro Paulo de Medeiros, que é de fato o advogado do padre. Para quê? Para mostrar para a Justiça que o Ministério Público estava agindo de forma indevida, que o Ministério Público estava ultrapassando o seu limite legal. E o que aconteceu? A Justiça, por 5-0, assim entendeu e mandou encerrar todas as investigações relacionadas ao caso das AFIPs. Muito bem, importante dizer, então, foi uma unanimidade. Unanimidade. O relator, só para explicar, são 5 desembargadores. O caso foi distribuído para um desembargador, que é o chamado relator, e ele expõe o seu voto, e os outros 4 podem divergir ou podem acompanhar. Lembrando que teve um ótimo representante do Ministério Público que lá estava para fazer a defesa da investigação, mas mesmo assim a Justiça do Estado de Goiás cumpriu a lei e mandou arquivar todas as investigações. Muito bem, esse é o doutor Danilo Vasconcelos, ele é professor universitário, advogado, está atuando, né, em todo esse processo no caso do padre Robson, e importante dizer também que ele segue conosco comentando muitas coisas aqui. Então, doutor Danilo, fique à vontade aqui no nosso meio, nós vamos seguir. E eu quero dizer que na Casa do Interior você vai oferecer o apoio para quem precisa de tratamento médico aqui em Goiânia. Pessoas que não têm onde ficar e precisam se tratar em Goiânia vão estar nessa casa. Exatamente. Durante a pandemia, a casa continua aberta e vai atender com 50% da capacidade. Maria José de Vila Boas de Goiás veio para Goiânia tratar um câncer de ovário. Ela está na Casa do Interior desde abril desse ano e se emociona em falar do carinho que recebe aqui. Eu me emociono porque eles para mim, sabe, me abraçaram. Graças a Deus.
Eu fico aqui sozinha, sem acompanhante, às vezes com acompanhante, mas elas é um amor. A Casa do Interior de Goiás funciona há 30 anos e recebe pessoas de baixa renda que vêm para Goiânia fazer tratamento médico. Aqui elas recebem todo o apoio que precisam, refeições diárias, tratamento nutricional e psicológico. O atendimento da psicologia aqui na Casa do Interior é um atendimento bastante humanizado. Adoecer não é fácil. Longe da família, então, muito mais difícil. E agora, então, estamos em pandemia, né? Então, o trabalho que eu realizo aqui é através de textos motivacionais, a gente faz roda de conversa, para poder estar colocando esse sentimento para fora. Mesmo com a pandemia, a casa não parou de atender. Funciona com 50% da capacidade. A pessoa pode ficar na casa o tempo que precisar, de acordo com o tratamento médico. Com o coronavírus, tudo precisou ser adaptado. As refeições antes também eram servidas em balcão self-service. E hoje nós tivemos que tirar, porque é uma das maneiras de contaminação. Então hoje o usuário ele escolhe, a gente deixa o cardápio, né, visível para eles, ele escolhe, a cozinheira monta e entrega individualmente para cada um. E diminuímos também o número de mesas e cadeiras no refeitório. A VG tem todos os cuidados com a higienização dos espaços, uso de máscara. Então, dessa forma, a gente consegue atender mais pessoas de forma segura. Tem gente que não teria condições de ficar na capital sem o auxílio da casa. Eles agradecem o cuidado. O povo aqui tudo é bom, maravilhoso. Que não me falta nada aqui, se não fosse essa casa, eu não teria condição de tratar, nem eu, nem meu bisneto, só tenho que agradecer a todos. Além das pessoas que precisam do auxílio, a população também aprova. Quem mora no interior não tem lugar de ficar, não tem condições de pagar hotel, né? Então, arranjar um lugar acolhedor é uma benção, né? Muito bem, o Instituto de Identificação da Polícia Civil confirmou a identidade do corpo encontrado em uma fazenda de Anápolis, como sendo o jovem Murilo Ramos de Souza. O reconhecimento foi feito por meio da impressão digital da vítima. A investigação agora tenta descobrir o que aconteceu entre a noite de sábado, quando Murilo teve o carro roubado, e a madrugada de domingo. O corpo do estudante foi encontrado por um operador de máquinas na área rural, a 177 quilômetros de Itapuranga, cidade onde morava. Exatamente. Olha, no próximo bloco, a gente vai falar sobre o caso do médico que atirou contra a namorada na garagem de um hospital aqui em Goiânia. Denise. E o Ministério Público ainda vai denunciar esse médico por 3 crimes. E a gente volta a falar sobre o padre Robson, que foi inocentado das acusações de desvio de dinheiro em Trindade. Nós vamos para o intervalo com imagens do trânsito na capital. Neste momento, Avenida T63. Não saia daí, a gente volta já já.